Ora boas, neste vídeo eu gostaria de falar um bocadinho acerca de ética. Ética no sentido geral e princípios fundamentais da ética criados por mim a partir da ciência filosófica e individuologia, que tem como consequência a orientação doutrinária e individualismo, onde se pensa padrões ético-morais individuais. Ora bem, quando uma pessoa pensa em ética, uma pessoa pensa em muitas coisas. Uma pessoa pensa em justiça, uma pessoa pensa em verdade, uma pessoa pensa em harmonia, uma pessoa pensa em sustentabilidade, uma pessoa pensa em muitas coisas, nomeadamente potenciar uma harmoniosa relação entre as pessoas, uma relação harmoniosa das pessoas com os outros seres vivos, com os animais, com a natureza, com o universo no sentido geral. Quando se pensa em ética, pode-se e deve-se pensar em muita coisa, ou várias formas de pensar a ética, várias orientações éticas, várias determinações, realidades éticas. Temos a ética deontológica, que temos o exemplo da ética de Kant, por exemplo, a ética deontológica, a ética do dever pelo dever, a ética religiosa também. Temos éticas teleológicas também, que é diferente de éticas teológicas, porque a ética teleológica é relativa ao fim, à finalidade, à consequência. Tem-se muito em atenção a consequência dos nossos atos e não necessariamente o dever pelo dever. Temos a ética utilitarista, temos aquelas éticas teleológicas, utilitaristas, onde se procura fazer o maior bem possível ao maior número de pessoas possível, se procura atingir a ser o máximo eficiente e eficaz possível, na eticidade. Isto tem muitas formas de ser pensado. Ética pragmática, seja o que for. Pragmático vem de pragma, que significa ação. Isto tem muitas formas de ser pensado também. Mais uma vez é importante ser eficiente, eficaz e ser o mais abrangente possível, mas pronto. Quando uma pessoa pensa em ética, uma pessoa deve pensar nas várias áreas da ética, nas várias vertentes, para tornar o trabalho do pensamento o mais abrangente possível, o mais produtivo e construtivo possível. E há princípios que eu considero que são muito importantes para a ética, tanto para ter em conta quando uma pessoa faz escolhas éticas. Eu procuro viver numa forma relativamente ética. Temos o princípio, o imperativo categórico de Kant, por exemplo, que eu acho importante, e eu lembrei-me agora ainda bem, em que uma pessoa tem aquela máxima: age de tal forma que a tua ação se possa tornar universal, em que uma pessoa pensa as ações em particular a partir em que uma pessoa imagina se seria possível tornar aquilo universal. Por exemplo, mentir. Porque segundo a ética kantiana, por exemplo, ou uma perspectiva que se pode tirar dela, porque é que eu não devo mentir? Eu não devo mentir porque, elevando a universalidade, porque se todos mentissem, tornar-se insustentável o mundo. Esta forma de se pensar a ética é importante, no meu entender, traz benefícios para a ética, muitos. Não serve para tudo, como é óbvio. Há muitas coisas que uma pessoa deve colocar em jogo quando uma pessoa pensa a questão da ética. Pois já há um princípio, que é o princípio crístico, que eu considero muito importante. Isto antes de falar nos princípios fundamentais da ética que eu criei para padrões ético-morais individuais, que é o princípio crístico, que é não faça aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Eu acho que quando uma pessoa pensa em ética e pensa neste princípio crístico, já fora do registro religioso, no sentido mais abrangente possível, acho que é importante termos em conta também. Então, há vários critérios que uma pessoa deve ter em conta quando pensa em ética. E pode usar o melhor de cada um, no meu entender. Ética deontológica, ética, claro que elas depois têm uma relação muito próxima, utilitarista, teológica, se uma pessoa quiser também, pragmática, seja o que for. Depois temos a ética da virtude também, quando uma pessoa pensa em Aristóteles, por exemplo. E há muitas coisas que uma pessoa pode e deve usar para pensar o melhor possível a questão da ética, porque nós vivemos em sociedade e o mundo é, entre aspas, de todos, e nós temos de aprender a criar padrões ético-morais que tanto sejam potenciais ou positivos, construtivos e produtivos para cada individualidade, como também sejam para a relação da individualidade com os outros. Portanto, quando eu falo em criar esta ética individualista, padrões ético-morais individuais, eu falo também apelando a uma questão de sustentabilidade. Eu criar padrões ético-morais que respeitem os padrões ético-morais individuais dos outros.
Uh, e, lembrando, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. E até a questão da universalidade, por exemplo. A universalização de critérios éticos por parte do imperativo categórico de Kant, que eu acho que é muito interessante mesmo. Então, quais são estes princípios fundamentais da ética? O princípio de consciência legalicista, princípio de consciência da moral atual e princípio de consciência evolutiva. Eu já vou explicar. Princípio de consciência legalicista. É importante para quê? Para nós conhecermos a consciência legalicista, a consciência das leis, consciência dos princípios, consciência das teorias, consciência da realidade objetiva, por exemplo. Envolve a questão metafísica, quando uma pessoa pensa na lei do karma, lei da atração, por exemplo, uma pessoa enquadrar a sua ética dentro desses critérios, a consciência da física, consciência da ciência no sentido geral, ciências moles, ciências duras, consciência até da ciência política, se possível, consciência jurídica, compreender as leis que existem, compreender que uma pessoa não deve matar ninguém, não deve fazer mal a ninguém, não deve enganar ninguém. Então, este princípio de consciência legalicista envolve tanto a consciência das leis objetivas do universo. Claro, quando uma pessoa fala de leis objetivas, quando uma pessoa cria uma lei para compreender o universo, temos que compreender que esta lei muitas vezes é mutável. Ela poderá mudar daqui a 100 anos, por exemplo, quando uma pessoa compreende um princípio, uma teoria mais adequada relativamente à realidade. Portanto, mesmo o princípio da consciência legalicista relativamente à realidade objetiva vai alterando, porque uma pessoa vai alterando a consciência que tem da realidade objetiva. E depois também há aquela questão mais subjetiva, consciência de leis que uma pessoa acredita, como a lei da atração, já se compreende até em termos físicos. A lei do karma, toda a ação tem uma reação, onde há um fluir do universo, onde uma pessoa colhe mediante o que semeia. Por exemplo, todos estes princípios que uma pessoa idealiza, que uma pessoa tem no seu sistema de crenças ou na consciência, no sentido geral, são importantes para uma pessoa exercer-se ético-moralmente. Portanto, importante, princípio de consciência legalicista. Quando eu falo princípio de consciência legalicista e falo nestas diversas éticas que existem, é importante estas diversas éticas, deontológica, teleológica, a ética da virtude, por exemplo, é importante ter consciência disso para afirmar o princípio de consciência legalicista. Claro que há aquela questão da intuição. Uma pessoa intui, no fundo, que não deve fazer mal a ninguém. E essa questão da intuição, mesmo uma pessoa não estuda ética ou filosofia assim de forma direta, há aquela questão intuitiva e uma pessoa deve refletir antes de agir. A questão da prudência é muito importante. Quando uma pessoa pensa na ética aristotélica, a questão da virtude. A virtude a virtude enquanto, neste caso, a prudência. É muito importante para uma pessoa exercer-se ético-moralmente. Ter prudência, por exemplo, e paciência. Princípio de consciência da moral atual. O que é isto? É o princípio em que uma pessoa tem a consciência, deve conhecer de que forma é que está a exercer ético-moralmente. No instante em que está a exercer ético-moralmente. Uma pessoa precisa ter uma consciência no presente, relativamente àquilo que está a fazer e pode não estar a reparar. Também para procurar congruência entre aquilo que uma pessoa acredita que deve fazer e aquilo que uma pessoa está a fazer. Neste caso, é o princípio da consciência moral atual. É importante para uma pessoa adequar-se ao princípio da consciência legalicista. Uma pessoa adequar a moral atual, os seus hábitos, as suas escolhas, à consciência que tem em termos de princípio de consciência legalicista. À consciência que tem relativamente às leis que uma pessoa conhece e acredita, por exemplo. E o princípio de consciência evolutiva. É um princípio em que uma pessoa admite a própria falibilidade ético-moral, admite que não é perfeita em termos ético-morais, admite que a possibilidade e a necessidade de poder ter de mudar eventualmente para se tornar mais ético, por exemplo, fazendo com que uma pessoa adquira mais consciência ética, porque uma pessoa força-se a si mesma a ter uma consciência, neste caso, princípio de consciência evolutiva, força-se a si mesma a evoluir, porque não se considera já dono da razão e uma pessoa percebe que é perfectível e há sempre coisas que uma pessoa deve melhorar, por exemplo, e este princípio de consciência evolutiva vai potenciar o desenvolvimento dos outros dois princípios, que é o princípio de consciência legalicista, em que uma pessoa, ao perceber que tem coisas para melhorar, uma pessoa vai procurar conhecer mais coisas em termos ético-morais, vai refletir mais acerca daquilo que faz, em termos intelectuais, emocionais, espirituais, seja o que for, vai adquirir conhecimentos, etc. Vai colocar em causa, questionar aquilo que faz. O princípio de consciência depois vai ser importante para o princípio da consciência da moral atual, em que uma pessoa vai compreender melhor aquilo que faz e vai potenciar fazer melhor.
o que é muito importante. Então acaba por ser uma espécie de um melhora o outro. Não sei se estão a compreender. Uma pessoa compreender aquilo que faz é importante para fazer compreender aquilo que conhece acerca da ética, é importante depois para fazer, e depois aquilo que uma pessoa ter consciência que precisa melhorar, é importante para fazer desenvolver os outros princípios. Portanto, estes três princípios fundamentais correlacionados, e devem estar correlacionados, e normalmente são correlacionados de uma maneira ou de outra, são importantes para fazer crescer uns aos outros. Claro que isto não são os únicos princípios fundamentais que existem, mas acho que são princípios fundamentais, simplesmente. Acho que são princípios que uma pessoa deve ter em conta. Então eu volto a repetir. Princípio de consciência legalicista, onde uma pessoa deve ter consciência das leis e dos princípios, das teorias no sentido geral, para adequar, para ter uma melhor ética ou moralidade. Depois temos o princípio de consciência da moral atual. Uma pessoa deve ter consciência de que moral, de que hábito, de que escolhas, de que crenças é que está a exercer, ético ou moralmente, no instante em que está a exercer. Portanto, uma pessoa deve ter consciência e deve ter prudência e atenção relativamente às suas escolhas, por exemplo, e ver se elas estão a afetar negativamente os outros ou até a própria individualidade. Se uma pessoa pensa, por exemplo, acredita metafisicamente na lei do karma, uma pessoa tem de compreender que se anda a fazer mal aos outros e aquilo vai cair em cima de si. Por exemplo, é mais uma lei que o princípio de consciência legalicista é importante para uma pessoa ter em conta quando vai fazer as suas escolhas. Uma pessoa semeia, uma pessoa colhe aqui na vida, por exemplo. O universo está sempre a reagir às nossas escolhas, de uma maneira ou de outra. E depois temos o princípio de consciência evolutiva, que é uma pessoa simplesmente estar aberto para se transformar ético-moralmente, para crescer ético-moralmente, para evoluir ético-moralmente, para se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, mais ética. Claro que isto é muito relativo e é muito formal e muito genérico aquilo que eu estou a falar, mas respeita o princípio de iniciativa e de livre-arbítrio e de individualidade de cada um, em que depois a pessoa vai ter de colocar os conteúdos que achar mais importantes. Eu dei algumas dicas, dei algumas ideias, mas eu não vou fazer o trabalho todo pelas pessoas. E ficam aqui algumas dicas, até relativamente à ciência filosófica e individuologia, aquilo que ela tem, o que eu tenho para falar acerca de ética, não só, que eu não falo tudo neste vídeo, não dá para falar tudo num vídeo, e acerca dos critérios ético-morais individuais que a orientação doutrinária e individualismo, que nasce a partir da ciência filosófica e individuologia, tem para dizer às pessoas e a cada pessoa em particular que se quer exercer ético-moralmente, porque nós temos de compreender que a individualidade existe também. E ela precisa se realizar enquanto tal, e precisa tanto de se realizar individualmente, com autoconsciência, com autodeterminação, como também a respeitar os outros. Mas tem de partir de dentro as coisas também. E se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, comentem, partilhem, ponham like, subscrevam o canal, que é importante para fazer crescer o canal mesmo. E se quiserem tornar-se patronos e contribuir para o crescimento e para a sustentabilidade do canal, basta €1 por mês em patreon.com/FilipeFerreCalhau. É muito simples tornarem-se patronos e seria fantástico que se tornassem, principalmente se acompanham regularmente o meu canal. Seria fixe contribuírem, basta associar uma conta ou através da conta PayPal. É uma coisa que cada vez mais se faz para tornar os canais de YouTube sustentáveis. E para já é tudo. Cumprimentos filosóficos.